Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É muito bom ter esse espaço de compartilhar coisas da minha vida com vocês. Espero que vocês também estejam gostando das partilhas que eu tenho feito aqui. E hoje é um vídeo que mexe com algo bem sensível que eu vivi durante a minha jornada. Tenho compartilhado com vocês a respeito de coisas que aconteceram na minha infância e como eu tenho feito para superar ou para lidar com emoções, com sentimentos, com desafios, com dificuldades que eu passei. E hoje eu vou compartilhar com vocês algo que foi mais presente na minha adolescência. Devido a toda a instabilidade emocional que eu passei na infância, a falta de identidade, falta de aceitação comigo mesma, com o meu corpo, a falta de entender quem era Maristela. Isso me gerou muitos problemas. E um deles foi a falta de identidade pessoal e a falta de aceitação. Eu não sabia, de fato, quem eu era, em essência, e não tinha uma boa relação com o meu corpo. Não me recordo se na infância eu cheguei a sofrer bullying, mas na adolescência, sim, eu sofri pela questão do tamanho, por ser sempre era a menor da turma, e na questão de peso também. Eu sempre fui um pouco acima do peso, do padrão que era meio que esperado, né? Hoje eu acredito que a gente lida bem melhor com essa questão de diferenças no biotipo, nos corpos. A gente, ao menos eu vejo que hoje as mulheres têm se aceitado mais como elas são. E para mim nem sempre foi assim. Hoje eu consigo dizer que sim, eu olho no espelho, eu me identifico, eu sei quem eu sou e eu aceito quem eu sou, de acordo com tudo que eu tenho no meu corpo. Mas não era bem desse jeito. Eu tinha muitas limitações com relação a isso e problema de aceitação. Eu queria que as pessoas me aceitassem dentro de moldes e padrões que talvez para elas fossem mais agradáveis. E isso na adolescência me levou a ter compulsão alimentar. Eu comia além do que era necessário, né, para o momento, uma questão de compensação emocional mesmo. A ausência de ter com quem dividir as coisas, de ter com quem conversar, a carência de pessoas que estivessem próximas a mim. Eu falo pessoas, referências de família mesmo. Acredito que a falta da minha mãe, a falta de adultos que estivessem me acompanhando e me ensinando o que era aquela fase que eu estava vivendo. A adolescência é uma fase de descobertas, de incertezas e eu acredito que de instabilidade emocional por si só. E como eu vim de uma infância que eu não tive uma construção sólida da minha identidade, das validações emocionais, eu tinha muito essa carência. E ao buscar isso na validação de colegas sofrendo o bullying, esse buraco existencial meio que só crescia. E daí eu tinha essa necessidade de validação das pessoas. E entrei no descontrole emocional que resultou numa compulsão alimentar. Isso é algo que para mim sempre foi um tabu e muito difícil de ser compartilhado, pela questão de vergonha, pela questão da falta de aceitação. Acredito que para minha família isso é uma novidade, né? Porque eu sou considerada a menina que não gosto,
não gosto de comer, que como pouco, que me alimento super mal. E isso na fase da adolescência era uma compensação que eu fazia e muitas vezes escondida das pessoas. Porque eu comia não alimentos saudáveis, mas besteiras, descontroladamente, que eu acredito que daí também surgiu o vício que eu tenho em doce. E esses alimentos eu comia por compensação mesmo, como se fosse para tampar o buraco existencial e emocional que tinha em mim. Mas, em decorrência de sofrer o bullying, de ser taxada como uma menina gordinha, de me olhar no espelho e não me aceitar com o que eu via, além da compulsão alimentar, eu cheguei a desenvolver um transtorno ainda pior, ao meu ver. Todo transtorno emocional que desencadeie em um transtorno alimentar não é bom, não é saudável. Mas além da compulsão alimentar, eu desenvolvi também a bulimia. Então, eu comia em excesso, escondido, e depois provocava vômito para colocar aquela comida para fora. E um sentimento de culpa e de vergonha me invadia, porque eu não tinha quem recorrer, tinha vergonha de procurar alguém. Naquela época, acredito que a bulimia era mais vista como algo de padrão emocional mesmo. Até quando comecei a ver vídeos a respeito disso, não tinha quem procurar, com quem conversar. Então, eu procurava com os recursos que tinha disponíveis na época de internet. Hoje a gente tem um acervo bem maior de pessoas que relatam, que falam sobre o distúrbio que passam, mas há anos atrás, quando eu estava no auge da adolescência, isso era um assunto pouco discutido, que eu não tinha tanto acesso a recursos, até porque a internet hoje é algo bem aberta, né? A questão de redes sociais. E antes não, era algo menor. Ah, os sites, né, de pesquisa, de busca, eu vi muito conteúdo de YouTube, mas não tinha, ao menos eu não participava de Orkut, dessas redes antigas, né? E hoje, com o advento de Instagram e tudo mais, é um universo bem mais acessível, né, de informações. Então, para a limitação que eu tinha da época, eu comecei a entender o que era bulimia pela internet e lidei muitos anos com isso sem que ninguém soubesse. Porque, assim, um dos aspectos mais profundos da bulimia é que se torna visível a perda de peso. Porque a bulimia ela trata com uma disfunção que a pessoa tem de se olhar no espelho e estar num corpo magro, mas ao olhar para o espelho, ter a sensação de que ainda está gordo. E eu meio que não passava muito por isso, porque eu sempre tive um biotipo mais cheinho. E daí a minha família, eu acredito que não chegou nem a perceber que isso estava acontecendo comigo, que eu estava passando por essa dificuldade. E como não era aparente para as pessoas, eu não tive uma perda de peso gritante e fazia isso escondido, era muito fácil viver isso no secreto, porque ninguém desconfiava, eu fazia sempre escondido, mas aquilo estava me gerando malefícios, não só físicos, é muito desconfortável vomitar é péssimo, é terrível. E imagine você se entupir de comida desnecessariamente, algo além do que o meu corpo suportava, como uma compulsão mesmo de ir comendo, 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 sem ter um limite, e chegar a um ponto de dizer: nossa, agora eu já estou muito cheia, mas eu já sou gordinha, e se eu ficar com tudo isso dentro de mim,
eu vou ficar ainda mais gordinha. E colocar todo aquele alimento que eu tinha ingerido para fora. Isso me causava muitos males, muitos. Como estava falando a respeito dos malefícios físicos, de sentir desconforto na garganta, e isso, sendo repetitivo, pode gerar muitos problemas gastrointestinais. E eu não tinha conhecimento disso naquela época. Mas, para mim, o pior de tudo, não tinha conhecimento, né, dessa parte de saúde mesmo. Para mim, o pior era a questão emocional, porque eu me via presa em repetições de algo que eu sabia que estava me causando mal, porque eu ficava com um sentimento de culpa e de vergonha que eu não sabia como lidar com tudo aquilo. E de fato se torna um vício você fazer isso, porque é uma sensação de alívio e de prazer que tem naquele momento. Como todos os vícios, né? A gente às vezes acha que tá tendo uma vida tranquila e agradável, mas a gente acaba se envolvendo com coisas que vão ocupando espaços na nossa vida, como se essas coisas fossem preencher lacunas emocionais. E era assim que eu vivia, com a questão da compulsão alimentar e do transtorno da bulimia. Eu tinha um vazio dentro de mim, eu não tinha uma identidade formada, não tinha a quem recorrer, e aquilo que eu fazia, escondido e no secreto, era como se estivesse me preenchendo de alguma forma. Mas ao fazer, eu sempre tinha a mesma sensação de tristeza, de não ter controle. E é muito ruim a gente viver situações que a gente perde o controle e se vê refém daquilo. E por muito tempo eu fui refém disso. Eu consegui desabafar a respeito desse transtorno já depois de casada com o meu esposo. E isso porque também já estava me gerando problemas dentro do casamento. Porque como eu não tinha uma identidade, como eu não tinha aceitação do meu próprio corpo, eu vivia desconfiada e com medo que o meu corpo e que eu não fosse suficiente para o meu marido. E isso no início de um casamento, de um relacionamento, se torna algo muito disfuncional, porque eu acabei jogando para ele uma responsabilidade que ele não tinha de validação e de aceitação sobre o meu corpo. E isso não diz respeito aos outros, isso diz respeito a mim. E eu acredito que foi justamente quando eu consegui me abrir com ele que eu pude viver o início da minha jornada de cura com relação à bulimia. E não só com relação às ações, porque que eu me recordo, na fase que a gente casou, eu já tinha 21 anos, já estava na faculdade, eu não sofria com a parte da bulimia nervosa de provocar os vômitos, mas eu tinha pego um outro, um outro escape para isso, sabe? E que foi atividade física. Às vezes eu comia além do que devia, mas daí eu tentava descarregar, compensar esse excesso de comida em atividade física. Eu pensava, como eu comi mais e eu vou ficar mais cheinha, mais gordinha, agora eu vou ter que fazer uma maior quantidade de atividade física para compensar aquilo que eu comi, para perder aquilo que eu comi. E isso não é um relacionamento saudável com a alimentação. Então, depois que eu me abri com ele, que eu consegui expor as dificuldades que eu tinha de aceitação do meu corpo, de me enxergar de fato quem eu era, eu comecei esse processo de cura, de aceitação de fato, pelo meu biotipo,
pelo meu corpo e comecei a estabelecer uma rotina mais saudável de alimentação, de olhar para o alimento não como uma fonte de compensação para uma lacuna emocional que tinha na minha vida, mas como de fato um algo necessário, porque a alimentação é básica para o nosso bem-estar, é básica para o nosso desenvolvimento físico. A alimentação é o combustível, né, que a gente precisa para ter força, para ter energia, para ter saúde. E eu não sei se esse vídeo vai chegar a pessoas que passaram pelo mesmo que eu ou que passam ainda hoje, mas hoje eu entendo a necessidade que nós temos de lutar para que a gente tenha um relacionamento saudável com a comida. Mesmo que o seu caso não esteja como eu já vivi um dia, na questão de transtornos tão graves, porque para mim isso é um transtorno bem grave e sério, que você busque ajuda. Se você se olha no espelho e não se enxerga e não valida aquilo que você sente, se você percebe que foram coisas que aconteceram no decorrer da sua vida, que esses vazios que ocorreram durante a sua infância e você se vê hoje nesse lugar de precisar de uma compensação e isso estiver atrapalhando o seu relacionamento de bem-estar com você mesma, com aquilo que você come, em como você se enxerga, busque ajuda. Para mim, esse foi o começo, de fato, de uma mudança e de uma transformação. Foi ter conversado com o meu esposo e mais para frente tratar isso em terapia, porque pode se agravar se a gente não tratar, se a gente não cuidar, e pode desenvolver distúrbios e transtornos que são ainda piores e que podem nos afundar num processo de vício que nos afasta de quem nós somos e de como a gente vai refletir isso ao longo da nossa vida. Porque hoje, sendo mãe, eu ensino a minha filha coisas que eu não tive ensino na minha infância, mas hoje eu consigo fazer com ela coisas diferentes. Então, assim, eu não posso simplesmente só falar para ela fazer determinados tipos de coisa se o meu coração não estiver bem tratado. Se eu não estiver, de fato, crendo naquilo que eu estou ensinando. O trabalho de autoestima que eu tenho feito com ela e de validação, ó, você é linda, você é preciosa, você é amada, você foi escolhida por Deus. Tudo isso tá moldando o que ela sente por ela mesma e como ela se vê. Então eu acredito que se eu não tivesse buscado entender o que eu passei e me curar, como eu poderia ensinar a minha filha e dar direcionamentos a ela que eu mesma não estava vivendo. Com que autoridade eu estaria olhando para ela e ensinando a se amar, a ter uma autoestima saudável, a ter um relacionamento saudável com a comida, se eu mesma não estivesse tendo? Então, se você se vê nesse lugar hoje, não fique sozinha, não sofra calada. Busque ajuda de um amigo, de um profissional, que esses distúrbios e situações que a gente passa, eu acredito muito que a gente precisa sim de um acompanhamento mais profundo, porque muitas vezes são problemas emocionais que estão tão enraizados no nosso coração que a gente não consegue sozinho. E agora eu quero compartilhar com vocês 1 Coríntios 10, a partir do 12, que diz: Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação
que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu passei de fato muito tempo presa nessas amarras de uma lacuna emocional que não foi preenchida e que eu buscava preencher de formas que não eram agradáveis e boas, tanto para o meu corpo, quanto para o meu emocional, quanto para o meu espiritual. Mas aqui o Senhor, ele alerta a todos que tenham cuidado, porque as mazelas desse mundo, eu acredito que todos nós estamos suscetíveis a cairmos nelas. Então, se aconteceu comigo e hoje acontece com outras pessoas, a gente precisa estar vigilante para que não seja algo que aconteça com quem ainda não passou. E não há nenhuma tentação que o Senhor não nos auxilie a superá-las e a vencê-las. Se você hoje se vê nesse lugar de não se aceitar, não se enxergar e está causando males ao seu corpo, peça socorro ao Senhor, porque Ele nos fortalece, Ele nos encoraja, Ele transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. E se há algum vazio dentro de nós, o único que pode completar é o Senhor, é Cristo. Então, que todo esse vazio que um dia esteve em mim e que eu usei e utilizei de métodos não agradáveis e não corretos para me preencher, hoje eu posso dizer a você que eu me sinto bem e livre daquilo que me amarrava, daquilo que me prendia. O Senhor me é suficiente e eu espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, que o meu relato, a minha experiência, seja de fato para te impulsionar a não ficar no mesmo lugar. E se você acha esse conteúdo relevante, se lembrou de alguém que pode estar passando por isso ou possa estar precisando ouvir essas palavras, compartilha, se inscreve no canal e fica aqui para que a gente possa estar trilhando essa jornada de autoconhecimento, de entendimento de coisas que nos aconteceram e vamos crescer juntos. Muito obrigada. Tchauzinho.